Olha, ao menos 9 criminosos são procurados pela polícia após a agressão covarde a um idoso em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens estão aqui, circuito de segurança na tela, e eu já estou agora, inclusive, com o nosso Adson Ramos e com o delegado também que comanda essa investigação. Dr. Aldrin já está conosco, já nos ouve, inclusive. Deixa eu conversar agora ao vivo com o nosso Adson Ramos, que vai ali entrevistar o delegado que comanda essa investigação. Deixa eu agradecê-lo. Doutor, muito obrigado por atender o Brasil Urgente Rio. E vamos trazer, aliás, a gente tem mostrado, né, doutor, uma violência recorrente ali em Copacabana. O senhor, como delegado, como polícia, faz o trabalho, né? Às vezes, né, o criminoso acaba sendo levado para a delegacia, a polícia, né, pede a prisão e a justiça acaba liberando. Nesse caso, eu nem sei, me parece que é uma gangue de menores. Aí é um trabalho de se enxugar gelo, né, doutor? Apesar da polícia fazer muito bem o trabalho dela, às vezes a justiça vai lá e acaba liberando. Eu queria que o senhor falasse sobre essa gangue especificamente. São menores que andam agindo ali na região e até com a experiência do senhor, doutor. É uma imagem impactante, a violência, a selvageria, a crueldade e a covardia desses criminosos que vão lá e dão um soco, dão um murro na cara desse idoso que tentou proteger uma outra mulher, que era alvo dessa gangue também, né, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por atender o Brasil Urgente Rio. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, JP, é isso? Boa tarde, população do Rio de Janeiro. Boa tarde. É nacional esse programa? Rio de Janeiro todos. Rio de Janeiro. Então, boa tarde, população do Rio de Janeiro. Boa tarde, população de Copacabana. Sim, o fato foi grotesco. Sim, o fato foi uma barbárie. Sim, ele estava protegendo uma outra senhora que seria alvo desses criminosos que tentariam subtrair os bens dela. E ele tentou ajudá-la, apoiá-la, e, no entanto, ele acabou sofrendo essa agressão que a câmera, a imagem, muito bem gravou. Permita-me, JP, fazer um adendo na sua fala, que é dever meu fazer. O senhor disse, esses criminosos são levados à audiência de custódia e são postos em liberdade pela justiça. Permita-me, cidadão de Copacabana, cidadão do Rio de Janeiro, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o delegado de polícia, eles atendem à lei. A lei acorrenta esses atores da persecução penal. Se a audiência de custódia existe, e existe por força de lei, e é bom que tenha, quero dizer aqui, porque é um momento que vai se avaliar a atuação do Estado imediatamente na prisão de alguém, é bom que tenha, mas pôr em liberdade alguém que vai à audiência de custódia depois de ter sido preso 17 vezes, 16 vezes, como é o caso que eu, delegado de polícia, já vi, não vamos pôr a culpa no judiciário, tampouco no Ministério Público, tampouco na Defensoria Pública e tampouco nos delegados na Polícia Militar. A norma penal impõe a essa liberdade imediata após a audiência de custódia. Então, se ele não o fizer, o juiz ele poderá estar incorrendo em abuso de autoridade. Então, vamos mudar a lei? Talvez assim possamos ver alguém que é levado a 17 vezes à audiência de custódia, no outro dia não sair. Quem sabe? Doutor, JP, quer continuar aí as perguntas? só mais uma pergunta que eu quero saber se ele já conseguiu identificar. Doutor, o senhor me ouve? Só faz um sinal aqui, se o doutor estiver me ouvindo bem. Esse criminoso já tinha 17 anotações criminais. Ele é menor? Não. Não? O senhor estava... Um exemplo, entendi. Estou citando exemplo. Tá, ok. O senhor já conseguiu identificar esses criminosos aqui, doutor? Eles são menores, não são? Polícia já conseguiu prender ou apreender? Porque me parece que alguns são menores, né, doutor, que estão agindo ali em Copacabana? As imagens nos mostram a possibilidade de existir menor e maior, porque o soco que foi dado por aquele que atingiu o cidadão foi forte, numa compleição física que importa inferir
que talvez tenha sido praticado por um maior. As investigações estão em andamento. É lógico que esperamos dar essa resposta à população de Copacabana e à população do Rio de Janeiro o mais rápido possível. Mas aí entra um ponto importante. É necessário que se dê a todos o papel de apoio à Polícia Civil, à Polícia Militar e aos atores da persecução penal que eu citei. Por quê? As pessoas de bem devem exercer o seu papel civil, o seu papel de cidadão, e apoiar os órgãos da persecução penal em localizar e identificar esses criminosos. Como? Pode perguntar, cidadão. Como? Utilizem o canal do Disque Denúncia. Disque Denúncia, tão falado em todas as reportagens de crime, né? Telefone 2253-1177, salvo engano. Exatamente. Tá certo. Se não for isso, me corrija. Tá certo. Então, utilizem esse canal, população do bem, e usem um papel que é bíblico. Por que não dizer? Na Bíblia está escrito que o bem deve vencer o mal. Então, se você contribuir, cidadão de bem, não estará fazendo nenhum pecado, não. Ajude a população, ajude. Inclusive, esse detalhe interessante que eu vou citar agora, levá-los ao cárcere é apenas o resultado da conduta por eles praticada. Levá-los ao cárcere possa ser que seja um ponto para refletirem e não mais fazerem com outros idosos, com outras idosas, o que ele fez hoje. Então, nesse papel conjunto, integrado de população, atores da persecução penal e também pessoas com poder de decisão, digamos assim, né? Na sociedade, todos unidos, fazerem o melhor por Copacabana. Deixa eu só citar mais um detalhe, JP. Claro. Quando eu falo melhor de Copacabana, eu não estou excluindo os outros bairros, não, tá? JP, quando eu falo melhor por Copacabana, não estou excluindo os outros bairros, não. Claro que devemos fazer o melhor pela Baixada Fluminense, pelo interior, pela Zona Oeste, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro e os atores da persecução penal o fazem. O detalhe é o seguinte, é notório, e eu não vou falar nada demais aqui, que os focos para Copacabana, Ipanema, Leblon, são voltados para o mundo inteiro. Então, tem um aspecto de turismo que traz divisas para o Rio de Janeiro, para o país, para a nação. Tem um aspecto de imagem do Brasil no exterior. Portanto, é evidente que devemos começar um comportamento de todos os envolvidos na minimização dessas condutas para todos entenderem o seguinte. Um dia desse nós tivemos latrocínio nas areias de Copacabana. O outro dia, estupro de uma mulher, uma jovem, vulnerável, em Copacabana. Agora, essa imagem grotesca que todos estão vendo. Ora, não é verdade que temos que fazer algo urgente por Copacabana? Ou eu estou dizendo alguma coisa aqui que não seja do conhecimento de todos? Estou dizendo? A gente tem visto os casos, noticiado os casos aqui no Brasil Urgente Rio, né, JP? A gente, inclusive, fez uma reportagem essa semana sobre os casos na Princesa Isabel, dos furtos também de lá. Doutor, muito obrigado pela participação com a gente no Brasil Urgente Rio, né, JP? Queria agradecer, doutor Aldrin, muito obrigado pela participação aí, pelo esclarecimento. Boa sorte na investigação, que o senhor consiga, né, concluir esse inquérito. E esse cara, principalmente esse que deu um murro aí, deixou o idoso desacordado, tomara que ele seja maior e que ele pague, que ele vá atrás das grades. Tenho certeza que o doutor Aldrin e toda a equipe vai conseguir prendê-lo. Obrigado, viu, Adson, pelas suas informações. Vamos acompanhar, deixa eu ouvir o Marcelo, que é a vítima que tomou esse murro, na reportagem agora da nossa Gabriela Souza, no ar. Confesso que na hora, eu tive dúvida se eu ia acudi-la ou se eu fugia. O medo da violência causou dúvida no Marcelo, mas a incerteza não impediu que ele interrompesse uma tentativa de assalto a essa mulher em Copacabana, na zona sul do Rio. O que ele não esperava era se tornar o alvo dos criminosos. Eu me distraí, tomei um soco pelas costas. Marcelo estava indo para a academia quando foi covardemente agredido. Ele chegou a ficar desacordado enquanto os criminosos levavam a carteira e o celular dele.
As imagens de câmeras de segurança registraram toda a dinâmica do crime. Era por volta de 6h30 da noite, quando um grupo de menores tenta pegar a bolsa dela. É nesse momento que Marcelo tenta impedir o crime e acaba sendo agredido pelos bandidos. Depois de tentar escapar dos criminosos, o idoso de 67 anos caiu exatamente aqui. Ele sofreu alguns ferimentos no rosto e precisou ser levado para a UPA de Copacabana. Ele foi liberado no mesmo dia, mas poderia ter acontecido alguma coisa muito pior. Quem vive aqui diz que já não aguenta mais ver cenas como essas de violência. Copacabana, ela está abandonada, literalmente. Nós estamos suscetíveis a tudo, né? Assaltos, a bandidagem. A gente não tem mais paz para poder sair daqui e até ali na frente. Não tem nenhum policial aqui para dar estrutura para esse pessoal que mora aqui. Todo final de semana tem. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. A corporação afirma que o policiamento ostensivo tem sido reforçado na região. A cada 4 pessoas que cometem crime de roubo e furto, uma delas é reincidente. Caso de reincidência de 8, 10 vezes que aquele criminoso é preso, liberado horas depois para responder em liberdade e continua na reincidência praticando o crime. Marcelo é mais uma vítima da insegurança em Copacabana. Na semana passada, a Band mostrou outros crimes que aconteceram na região. É uma vida agressiva. Agora, temos que estar sempre alertas, mas confesso que é muito difícil estar 24 horas alerta por dia. E não só alerta, esse idoso de 67 anos, a idade do meu pai, né? Ele foi proteger aquela outra vítima, o seu Marcelo aqui, foi proteger aquela outra vítima. Ele ainda foi, numa atitude ali heróica, de hombridade, ele foi lá e falou, não, vocês não vão mexer com essa moça aqui, vocês estão em 8, 9, e aí os covardes vão para cima deles. E não precisa ir longe, não. A gente mostrou como a própria repórter, a Gabriela Souza, relembrou. Na semana passada, a gente mostrou essa gangue. Eu não sei, eu até deveria ter perguntado isso para o delegado, se tem relação entre essas gangues de menores, né, que andam agindo na Princesa Isabel, ali entre Copacabana e o Leme, e agindo com as viaturas, a poucos metros, inclusive, dessa situação. Ah, JP, mas você está cobrando mais segurança da polícia? Pois é, às vezes a polícia faz o trabalho dela e aí vem uma justiça, como aquela juíza Priscila Macuco, e libera, numa audiência de custódia, um cara que tem 18 anotações criminais. Depois ele vai lá e acaba matando em Copacabana também aquele menino que estava indo para o show, o Gabriel dos Santos, acho que é isso o nome dele, estava indo para o show da Taylor Swift. Então a gente está vivendo uma violência exacerbada, exagerada, como os moradores falaram ali, a gente não consegue sair, mas eu estou falando de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Não é verdade? Então, sei lá primeiro, tem que reforçar esse policiamento. Ah, mas a polícia vai lá, prende ou apreende quando é menor e depois a justiça vai lá e acaba liberando. Tá, mas tem que evitar, então, que cenas como essa aconteçam. A gente está falando de uma avenida da Nossa Senhora de Copacabana, extremamente movimentada e monitorada também. Reforçar, então, o policiamento. Hein, governador? Vamos reforçar, colocar mais polícia na rua ainda, e principalmente quando a gente está falando de volta de praia, que a gente vê o 474 e essas gangues de menores aí agindo, fazendo arrastão atrás de arrastão. Cadê o reforço de policiamento para evitar, né, justamente cenas como essa também? E a justiça, né, prendendo, fazendo o trabalho direito e não liberando em audiência de custódia. Ah, porque os presídios estão cheios, então constrói mais presídio, porque senão fica a população, o cidadão de bem, que nem falou o delegado, no meio dessa violência toda, refém dessa criminalidade toda aí.